benefício sem haver conquistado o mérito. Só a plantação do bem rende o bem, agora e sempre. Todo benefício requer contribuição. Trabalhe, não aguarde merecer bênçãos futuras nos céus, sem ter se esforçado na vida do presente. Não fique na inércia, levante-se. Se errou, comece novamente. Se caiu, reerga-se, continue. Se alguém precisar de perdão, dê. Espere o melhor. Não se prenda ao passado. A misericórdia divina sempre nos renova as oportunidades para conquistar de novos méritos. Deve ser para a conquista, né, de novos méritos. Muito bom. Então, recado para a gente, levar para a vida. Não esperemos benefícios, né? Jesus falou tantas coisas para a gente, né? Chegou para a gente e disse que Ele estaria conosco até o último momento, né? E trouxe tantas lições de carinho, de amor, né? E que a gente ainda está muito longe, né? A gente às vezes até se sente impossível, podemos dizer assim, né? Mas não, porque a gente está aqui. Então já tem o primeiro passo, né? Que é a vontade de querer ser melhor, a vontade de continuar, né, na seara de Jesus. Então que a gente possa, né, ligar, fazer esse link, todas as vezes que sentirmos tristes, se sentirmos sozinhos, porque nunca estamos, né? Vamos fechar então os nossos olhos. Agradecer essa espiritualidade que está aqui, tratando de cada um de nós, cuidando de nós, e falar assim: querido Jesus, que possamos ter uma noite tranquila, abençoada, que tudo que aqui for falado a gente possa assimilar com clareza, com leveza. Que nosso querido Mateus, que veio com tanto carinho trazer, né, mais um ensinamento para a nossa vida, que Jesus possa estar aqui assessorando ele, intuindo, que os nossos mentores, né, os mentores dessa casa, possam estar junto conosco, ou até mesmo com aqueles que não vão estar aqui conosco, ou até mesmo com aqueles que não conseguiram estar aqui. Que essa luz possa se fazer para o nosso planeta na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente. Tudo bem? Quero começar agradecendo a casa a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer a Jesus pela possibilidade da gente estar aqui. E como vocês já devem ter lido no quadro à frente, nosso tema de hoje é a parábola do semeador e também o homem no mundo. São dois temas distintos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu quero começar agradecendo a proposição do tema casa, porque eles fazem uma consonância enorme. Além deles estarem dentro do mesmo capítulo, de fato, eles têm uma ligação muito intrínseca uma com a outra, então é muito bom a gente juntar na mesma palestra esses dois temas. Ajuda bastante a compreensão. Então vamos lá. Primeiro, essa passagem da parábola do semeador, importante a gente compreender isso, que Jesus estava voltando da primeira viagem que ele tinha feito a Jerusalém. Quando Jesus aborda, porque a parábola do semeador é que a gente vai lidar na noite de hoje, mas nesse sermão do lago, que é o nome que se dá desse contexto histórico a qual está inserida essa parábola, Jesus não proferiu só a parábola do semeador. Teve também a parábola do reino dos céus, mas como a gente não vai ter tempo de trabalhar com ela hoje, a gente vai expor só que não foi a única parábola que Jesus falou. E foi justamente aqui, quando ele estava na beira do lago. Vamos traçar esse contexto, vamos imaginar um pouquinho agora. Jesus estava de volta em Cafarnaum, basicamente dizer que ele estava de volta em casa.
na beira do lago. Pessoas vieram, se aproximaram dele, porque era assim que funcionava com Jesus. Os apóstolos estavam acompanhando ali. Ele começou a conversar com essas pessoas que se aproximaram. Um número de pessoas cresceu bastante. Então ele foi para o barco que estava na beira do lago, subiu no barco, a fim de que todos pudessem vê-lo. E aí ele começou a utilizar as parábolas para explicar para essas pessoas alguns fundamentos que ele tinha que passar naquele momento. Só que Jesus inaugurava a didática de falar por parábolas justamente nesse sermão. Olha que coisa interessante. Porque é dessa passagem do capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus que está inserido, pouco antes até da segunda parte do texto bíblico que Kardec pensa aqui, é onde está inserido os apóstolos perguntando: Mestre, por que fala com eles por parábolas? Que é interessante que os apóstolos não perguntaram assim: por que você fala conosco por parábolas? De início a gente já compreende isso. Os apóstolos, eles não recebiam informações por parábolas. Eles recebiam informações diretas. Jesus chegava e explicava a eles. Só que Jesus começou a se utilizar de um recurso que era muito comum à época, que os próprios judeus usavam, de falar por parábolas à multidão, porque aquelas pessoas que seguiam Jesus não necessariamente tinham compreensão intelectual para conseguir abordar os temas que Jesus traçava. E eu digo mais a vocês, assim, eu acredito que vocês não, acredito que vocês são mais evoluídos. Mas se Jesus viesse aqui hoje, eu ia sair sem entender nada. Tenho absoluta certeza disso. Se ele falasse por parábolas, talvez eu conseguisse compreender alguma coisa. Mas se ele fosse falar diretamente, dificilmente eu ia conseguir compreender o que ele estava abordando. Imagina a época, a dificuldade que Jesus tinha. Então ele começou a utilizar aí essa abordagem de falar por parábolas. E essa parábola do semeador, gente, ela é um tema central da doutrina de Jesus. Não tem como a gente fugir dessa informação. É um tema central. Porque a gente vai compreender um pouco mais. Eu estou até tomando cuidado para não apressar muito o tema e ficar mais fácil da gente compreender. Mas é um tema central porque Jesus, em suma, quando ele fala da parábola do semeador, ele está falando da forma como a gente vai recepcionar justamente o que ele veio fazer aqui, que é espelhar para a gente o cumprimento da lei de Deus. Porque quando a gente olha para Jesus, a gente tem uma compreensão da lei de Deus na prática. Vocês imaginam como é que deveria ser no Antigo Testamento, antes de Jesus? Tinha a lei dos profetas, que seria tido como se fosse a lei de Deus, mas a gente sabe que não necessariamente ali era totalmente a lei de Deus. O próprio Moisés, apesar de toda a notabilidade que possui, a maior parte dos mandamentos ali eram leis humanas, não eram leis divinas. E aí o homem errava o tempo inteiro, porque mesmo os profetas, apesar de, repito, apesar da nobreza que eles tinham, no que tange já ter uma evolução acima daquela sociedade que eles se encontravam, eles ainda eram muito imperfeitos. Os apóstolos eram muito imperfeitos ainda. E aí você imagina a dificuldade. Você não podia se espelhar no profeta. Você tinha que se espelhar no filtro daquilo que ele trazia de ensinamento. Olha que dificuldade. Mas depois que Jesus veio, e é por isso que Paulo chama isso de a grande caridade, Paulo fala que a grande caridade de Deus para conosco foi ter enviado Jesus. E, de fato, eu acredito nisso. Porque depois que Jesus veio, a gente tem lições na prática de como nós devemos agir. Então, acabou aquela desculpa de para que lado eu vou, como é que eu faço, eu tenho que filtrar que informação. Não, está tudo ali em Jesus. E a parábola do semeador é Jesus explicando, olha, o ideal é que vocês recebessem as informações que eu trago num solo fértil para que pudesse frutificar. Já até adiantei um pouco, mas é assim que Jesus gostaria que a gente recebesse. Agora, será que esse solo de todos nós está preparado para receber as lições de Jesus? E olha que nós estamos falando mais de 2000 anos depois. Será que estamos? Vamos descobrir isso hoje.
Jesus, então, traz no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9, na primeira parte que Kardec extrai do texto bíblico, a seguinte informação. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca onde se sentou, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 70 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. E aí eu nem vou começar agora a explicação pormenorizada das expressões idiomáticas daqui. Nessa primeira passagem, eu só quero que a gente se fixe no seguinte. Quando ele diz assim, ouça quem tem ouvidos de ouvir, isso é uma imagem para que entenda quem tiver capacidade de entender. Porque senão, gente, a gente vai pensar que a gente pode levar ao pé da letra a questão de ouvir e achar que isso basta. Eu já ouvi inúmeras palestras do Divaldo. Mas será que eu tive ouvidos de ouvir, realmente? Será que eu consegui entender? Porque para eu dizer que eu entendi algo, eu tenho que reproduzir na prática. Não adianta eu falar que o meu raciocínio conseguiu abordar aquela ideia e compreendê-la totalmente se eu não coloquei na prática. Não adianta. A gente só aprende fazendo. Não adianta eu ler tudo sobre caridade e falar assim, não, agora eu sei tudo de caridade. Pô, claro, já li tudo que era possível ser lido. Então vai lá, coloca na prática. Se você não conseguiu reproduzir, você não compreendeu. Tá faltando você estudar mais alguma coisa, tá faltando você praticar mais. Então ouça quem tem ouvidos de ouvir, é Jesus expondo. Entenda quem tem condição de entender. Entender é colocar na prática. Então vamos lá. O que Kardec faz prudentemente? Ele pula a parte que está interpolada no texto do Evangelho segundo Mateus, em que tem a parte dos apóstolos perguntando por que fala por parábolas, pula a parábola do reino dos céus, que é Jesus tentando explicar como é que funciona o reino de Deus, e vai para a segunda parte, onde Jesus vai lá e explica a parábola do semeador. E aí Jesus explica para os apóstolos diretamente. Aí vocês vão observar a mudança de linguagem. Olha como é que o texto fica. Escutai, pois, vós outros, a parábola do bom samaritano, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e o tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio às pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo neles raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 70 ou 30 por 1. Então Jesus ele explicou para os apóstolos assim, de uma forma aberta. E é nisso que eu quero me fixar. Essa parte aqui, a gente consegue extrair informações mais aprofundadas de fato. Porque, gente, eu tô fazendo esse tipo de abordagem porque eu não tô fazendo crítica, não. Eu só preferi não fazer dessa forma. Às vezes a gente fica muito ligado na parábola do semeador, aquela questão de
a semente é do amor, o solo é o nosso coração. E aí a gente tem que manter o coração limpo para que a gente consiga, quando a semente cair, ela frutificar. Isso é meritório, é verdadeiro, ótimo. Mas a gente precisa compreender que Jesus estava falando aqui sobre classes de espíritos encarnados no planeta Terra. Ele dividiu aqui em basicamente 4 classes. Por que será que isso foi feito? Vocês já se perguntaram por que Kardec perdeu um tempo no Livro dos Espíritos, lá no item 100 seguintes, classificando os espíritos? Era para a gente poder ter uma baliza de onde nós nos encontramos e poder fazer um planejamento para cima. O que Jesus está expondo aqui é: sonda o teu coração, que aí nessa figura seria o solo onde a semente cairia. Sonda o teu coração para ver em qual local você está dessas classes aqui, a fim de que você planeje chegar na classe onde a semente vai frutificar. Porque se não for essa finalidade, não adianta a gente ter uma escala, não adianta a gente abordar uma hierarquia moral. Então, por isso que eu estou preferindo fazer essa abordagem nessa noite, que é para a gente poder refletir sobre onde nós nos encontramos, para a partir desse encontro, a gente fazer um planejamento entrando na ideia do homem no mundo, porque aí a gente vai começar a vivenciar o mundo. Até hoje, pode ser que eu tenha passado pelo mundo sem refletir. Pode ter acontecido. Quantos de nós não fazemos isso em variadas oportunidades? Eu mesmo, se paro para refletir muitas vezes, eu fico muito triste com a minha condição. Então, às vezes, a gente tem que ter, de fato, esse planejamento de fazer aos poucos, senão a gente vai se cobrar excessivamente e vai ficar deprimido. Ok, mas a gente tem que trazer uma veracidade no nosso raciocínio. Eu também não posso achar que porque eu reflito pouco sobre minha condição, eu já estou próximo da perfeição. Não posso. Isso é ilusão. Então, nesse sentido, é bom a gente compreender que essa semente, ela não é só amor. Ela é também amor, mas essa semente é a palavra de Deus, são as suas leis. O que faz com que a gente consiga avançar na escala espiritual? Não é a moral? É. E o que é a moral? É o cumprimento da lei de Deus. O nosso principal objetivo como espírito imortal é alcançar uma unidade com Deus. Cumprir a lei de Deus e tão somente isso. Esse é o nosso grande objetivo. E quem fala isso não sou eu. Lá na resposta da questão 1009 do Livro dos Espíritos, tem diversos espíritos que trazem lá respostas. Para vocês terem uma ideia, tem lá Mená trazendo, Santo Agostinho, Platão traz uma resposta. E lá tem uma resposta de Paulo, retomando até uma ideia que ele tinha trabalhado em outras cartas, em que logo no início, no tópico frasal do texto, ele fala: gravitar para a unidade divina. Eis a finalidade do homem. Essa ideia de gravitar à unidade divina, gravitar aquela questão de ficar ali ao entorno, essa ideia, gente, é uma ideia de você criar uma unicidade com Deus. É que, erroneamente, a gente olha o texto bíblico, Jesus falando assim: eu e o Pai somos um. Aí, erroneamente, alguns interpretam como se Jesus fosse Deus. E aí inclui o Espírito Santo ali no meio, faz um carnaval e vira a Santíssima Trindade. Desculpa eu tratar dessa forma assim, mas é que fere o nosso raciocínio de Jesus e Deus serem a mesma entidade. Não há como. Então, quando Jesus fala eu e o Pai somos um, porque ele só cumpre a vontade de Deus. Não é mais a vontade dele que é cumprida, é a vontade de Deus. Vamos pegar um exemplo? Jesus estava lá no horto de Getsemane, na véspera da crucificação, porque, não sei se vocês lembram, mas o relato bíblico é esse. Quando ele está descendo lá do horto, os soldados vêm para prenderem Jesus. Aí Jesus ora a Deus falando assim: Pai, seja feita a tua vontade. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava deixando bem claro: se for possível, Deus, eu acho que a crucificação é um pouco, né? Mas ele diz assim com humildade: seja feita a tua vontade, não a minha.
Depois que ele fala se é possível, afasta de mim esse cálice, ele repete, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Aí vem um problema na nossa vida, a gente se esquece da parte de que tem que pedir a Deus para que seja feita a vontade dele e só pede para afastar o cálice. É o que a gente faz geralmente. Afasta o cálice, afasta o cálice. De tanto afastar o cálice, a gente já está com um monte de cálice para tomar na próxima encarnação. Uma pancada. Que a gente se esqueceu da parte de cumprir a vontade de Deus. Mas vai chegar um dia em que nós alcançaremos uma unicidade tão grande com o nosso Pai Celestial que a gente só vai cumprir a vontade dele, independente do que quer que seja. Então, o que Jesus veio trazer para a gente, como na ideia da parábola do semeador como a semente, é que é a palavra de Deus, é a sua lei. E vocês imaginam o quanto não deve ser difícil para Jesus traduzir a moral de Deus para um povo que estava acostumado com tantas brigas, com tantas disputas materiais? Porque se hoje nós estamos enterrados no materialismo, vocês imaginem a época em que vigorava até uma lei mais olho por olho, dente por dente do que hoje em dia. Que não quer dizer que hoje em dia não vigore não, tá? Que a gente busca vingança no olho por olho, dente por dente. Não sei se vocês já viram isso na vida de vocês, mas eu já vi muitas vezes as pessoas buscando vinganças nesse sentido. É uma loucura, é uma ilusão, mas alguns ainda trabalham com essa ideia. Então, Jesus vai e promove essa parábola, desejando que a gente compreenda o seguinte. Na parte em que ele fala que quem quer que escuta a palavra do reino de Deus e não lhe dá atenção, vem um espírito maligno e tira, a gente não vai ficar achando que o diabo existe, e o diabo vem em cada um de nós, e quando a palavra de Deus nos é entregue, ela vai lá e rouba a palavra de Deus da gente. Isso é uma intenção um pouco infantil de interpretação. Vocês já imaginaram a ideia de Deus soberanamente justo e bom criar um indivíduo para ficar fadado eternamente a fazer o mal? Não tem como. Porque ele já deixaria de trabalhar com uma soberania de justiça a ponto que a equidade fica para trás. Porque pelo menos uma criatura dele teria que ficar refém do mal para que pudesse ser essa figura do diabo. Isso já faria com que Jesus não tivesse uma igualdade plena conosco, que a gente não pode admitir. Então, isso é um erro interpretativo com as traduções e até mesmo a tradição que se criou em cima dessa palavra, muito voltada até pelas interpretações da igreja, mas eu não vou criticar, da palavra diabo e da palavra satanás. Porque tanto o diabo é aquele que é opositor, quanto Satanás é aquele que cria uma intriga, que ele não pode ser uma figura de um indivíduo demoníaco que está ali para roubar da gente a palavra de Deus. Não existem momentos em que eu vou agir contrário à lei de Deus? Existem. Então cria uma oposição, não cria uma oposição? Esse diabo é o opositor. Naquele momento eu fui essa figura em minha própria vida. O pastorino gosta até de trocar o termo diabo pelo nosso materialismo. Materialismo é uma boa troca que a gente pode fazer. Porque o que faz com que a gente tenha o maior impeditivo à compreensão do espiritualismo e do espiritismo é o materialismo. Então, esquece essa figura demoníaca. Quando Jesus fala de que vem um espírito maligno e tira da gente o que foi semeado no nosso coração, é quando o materialismo se sobrepõe à ideia de Deus. E essa é a primeira classe que ele coloca. É aquele que erra por ignorância, no sentido de ignorar mesmo. Não é no sentido de estupidez, não. É no sentido de ignorar. Aquilo ali até me foi entregue, mas o materialismo é tão presente em minha vida que eu não consigo nem conceber essa informação e eu prefiro nem pensar nisso. Hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa nesse sentido. Que a pessoa estava meio revoltada e tal, e eu falando assim, cuidado, essa revolta não faz bem. Eu não estava nem falando de Deus, eu estava falando, cuidado que essa revolta não faz bem e tal. Aí a pessoa entrou nesse campo de falar de Deus. Por quê? Daqui a pouco você vai falar que Deus vai ficar contra mim. Eu falei, não, Deus nunca vai ficar contra você. Mas a pessoa já estava armada. Eu não gosto nem de ter essas ideias, porque para mim o que existe é o que está aqui mesmo. Acontece o de ruim porque a gente é ruim mesmo. A
pessoa estava nesse nível de revolta. Quando a pessoa está nesse nível de ignorância, não adianta a gente achar que a gente vai conseguir empurrar algum conhecimento, porque não é assim que funciona. Tem que dar tempo para esse solo ser preparado. Não adianta, gente. Senão a gente vai começar a fazer proselitismo e a gente já viu na história, tanto com a Igreja Católica quanto com o protestante, que proselitismo não faz com que ninguém avance espiritualmente. Nós já observamos isso. Então não seremos nós aqui na doutrina espírita que vamos repetir esse erro. Então essa ideia de vir o mal é justamente essa ignorância, o querer ignorar a lei de Deus. A parte em que fala aquele que recebe a semente em meio às pedras, num terreno pedregoso, que é comparado àquele que recebe com alegria no primeiro momento, mas sobrevindo algum revés, alguma perseguição, ele sai da palavra de Deus, pode ser onde a gente se encontra no presente momento. Eu, quando estava preparando isso aqui, eu estava me analisando também, então vou falar de mim, não vou falar de vocês não. Pode ser onde eu me encontro nesse primeiro momento. Por quê? Esse aqui, do terreno pedregoso, é aquele que recebe a palavra de Deus, ele se contenta com a palavra de Deus, mas quando surgem perseguições, reveses, tribulações, dificuldades na vida, ele vai lá e se revolta contra a providência divina. Eu não sei vocês, mas a enfermidade talvez seja a melhor face da dificuldade. Quando vem a enfermidade, a gente não fica pensando assim, por que eu fiquei doente logo agora? Por que eu tô doente? A gente não fica? Isso é uma revolta. Isso é uma tribulação que faz com que a gente, a partir do momento em que a gente não aceita com obediência e resignação, a gente fuja do cumprimento da lei de Deus. E às vezes a gente nem percebe, né? É tão sutil que a gente nem percebe que a gente está fugindo do cumprimento da lei de Deus. Talvez a gente se encontre aqui inserido. Vamos fazer agravar um pouco mais essa ideia. Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim. Estou trabalhando numa casa espírita, porque eu tenho que trazer pra gente, tá? Estou trabalhando numa casa espírita. Estou aqui muito bem, estou trabalhando, estou estudando. Do nada eu começo a ter uma implicância com uma pessoa. Porque, gente, discordância a gente vai encontrar em tudo quanto é lugar. Mas a gente passa da discordância e começa a implicar. Aí o trabalho começa a não render, você começa a pegar ranço da pessoa. Aí daqui a pouco, a primeira dificuldade que tem no trabalho, você fala assim, essa casa não dá pra mim não, vou procurar outra casa pra eu trabalhar. E aí a pessoa ao longo da vida passa em diversos grupos de trabalho. Às vezes todos espíritas, algumas outras vezes na igreja, algumas vezes em qualquer outra denominação religiosa. Mas a pessoa fica pulando de grupo em grupo, sem conseguir nunca se aprofundar. Por quê? Porque quando surge a tribulação, em vez dela pegar Jesus e seguir o exemplo de Jesus, a pessoa vai e prefere fugir do testemunho. Não, aqui está muito difícil, essa pessoa é difícil de lidar, vou para outra casa. Vocês não fiquem achando que isso não acontece em casa espírita não, porque acontece pra caramba. Eu já vi isso muitas vezes acontecer, muitas. Aí depois a pessoa passa um tempo, ela volta até para a mesma casa depois de um tempo. Roda algumas, aí volta para aquela. Aí fica mais um tempo, acontece alguma coisa, a pessoa vai, faz outra peregrinação. É normal, gente. Só que o momento de dificuldade é para a gente dar testemunho. Não para a gente fugir no primeiro revés. E aí, vocês percebem já uma gradação do primeiro, que ignora completamente, para o segundo, que recebe no coração, ainda que na primeira tribulação corra. E aí vem uma outra gradação, que são aquela semente que cai entre os espinheiros e é abafada. Nessa, o que a gente observa é a semente, ela até começa a frutificar, já tem um entendimento melhor da palavra de Deus, só que o espinheiro é uma figura para o materialismo. O espinheiro é tipo assim, vamos supor que fosse uma rosa, a semente. Aí a rosa está ali, o espinheiro está em volta, sufoca, a rosa morre. Porque ela é uma semente, está no meio de diversas outras que são hostis a ela. É a mesma coisa que aquele que consegue compreender um pouco melhor o tema, consegue aceitar um pouco, mas com o passar do tempo, o materialismo sufoca aquela ideia espiritual e a pessoa, por mais que compreenda, por mais que aceite, ela simplesmente não pratica. Talvez a gente esteja aí nesse patamar também. Ela simplesmente não pratica. Aí Jesus usa até aqui, logo os cuidados do século e a ilusão das riquezas abafam.
É Jesus falando do materialismo, porque os cuidados do século e as riquezas é o que a gente passa aqui hoje, né? Tem até aquela história que é muito comum no movimento espírita, tem no livro Ideias e Ilustrações uma história como essa, mas a gente vê contada de diversas formas. De um senhor, que ele quando tinha 20 anos chamaram ele para trabalhar na casa espírita, ele falou que ele não podia porque ele tinha que terminar os estudos. Aí quando ele tinha 30, falou que não podia porque ele estava no início da carreira. Aí quando fez 40, ele não podia porque ele estava no auge da carreira. Quando fez 50, ele não podia porque ele se aposentou, ele queria aproveitar a vida um pouco mais. Aí quando tinha 60, 70 anos, ele já não podia porque ele já não tinha mais força física para fazer o trabalho. Foi o materialismo que abafou a oportunidade daquela semente frutificar. Ele ficou tão preso no ideário das demandas materiais que ele esqueceu de empregar tempo no espiritual. E são diversas encarnações nesse sentido, diversas. Até porque também, gente, a parábola do semeador, assim como todas as outras parábolas, ela não é uma parábola para você entender tudo numa encarnação só. Vocês podem ter certeza, daqui a uns 10 anos vocês vão ler de novo a parábola do semeador e vocês vão ter um outro entendimento. Encarnação seguinte, vocês vão ler de novo a parábola do semeador e vão ter um outro entendimento. Daqui a 5 encarnações vocês vão ler e vão ter um outro entendimento. É por isso que Jesus usou a abordagem de parábola, gente. Que é quanto maior for o estágio evolutivo que você tiver, novas informações você vai conseguir extrair. Dessa forma, ele imortaliza o conhecimento. E o último é aquele que recebe a semente em boa terra, só que mesmo nessa classe, Jesus botou algumas gradações. Porque esse esquema aqui de 100 ou 70 ou 30 por 1 é a quantidade de frutos que uma semente consegue produzir. Então, a nossa terra ela pode até ser boa, mas nem sempre ela vai produzir o máximo, que são 100 frutos por uma semente. Nem sempre. A gente vai começar no 30 por 1. Só que o 30 já é bastante coisa. Para o grau que a gente está de expiações e provas, é bastante coisa. Você conseguir cumprir a lei de Deus, mesmo que um pouco no mundo de expiações e provas, já é revolucionário. A ponto de, eu vou dizer aqui uma opinião minha. Eu não acredito que o Chico, mesmo com a encarnação notável que ele teve, ele estava promovendo 100 por 1. Não acredito. Porque ele próprio expunha que existiam espíritos superiores que o guiavam, superiores a ele. Então existem outros espíritos que no lugar dele poderiam produzir 100 por 1. E olha que ele já fez bastante coisa. A gente também não pode colocar essa gradação tão absoluta, por isso que eu estou tomando cuidado na minha opinião, porque a gente não tem como medir patamar evolutivo de ninguém, nem o nosso, nem de ninguém. A gente consegue sondar onde mais ou menos a gente está, mas essa questão de patamar evolutivo, quem faz são os guias, a gente não. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Mas o que eu estou querendo expor é que no mundo de expiações e provas, você fazer o 30 por 1 já é um desafio muito grande. Talvez a gente só consiga promover o 100 por 1 em mundos mais adiantados. Só que lá nesses mundos mais adiantados, a parábola do semeador, ela é vigente. Porque ela externaliza a lei de Deus. Então lá também tem o entendimento disso aqui. Jesus não trouxe isso a esmo. Isso é um conhecimento universal. Talvez não seja o momento da gente conseguir frutificar tanto. Mas se a gente conseguir extrair algum bom fruto nessa encarnação, já é muito positivo, gente. Muito. A gente está acostumado a passar diversas encarnações sem frutificar nada. Então se concentre em sair um fruto, não precisa nem ser 30. Sai um. Já é um grande avanço. Espera a próxima encarnação fazer ao invés de 1, 2. E assim aos poucos a gente avança. Porque a parábola do semeador é um homem passando pelo caminho. Nós estamos num caminho que se chama caminho evolutivo. Só que a gente tem que aprender a arar o solo, trabalhar bem esse solo, para a gente conseguir fazer com que a palavra de Deus seja exteriorizada em nossa vida. Por isso que a gente vai observar agora a parte do homem no mundo. Eu iria até comentar a passagem que Kardec explica aqui a parábola do semeador, mas eu vou fazer só um resumo do que Kardec disse. Kardec, ele basicamente expôs
que na doutrina espírita acontece da mesma forma. Existem aqueles que chegam lá nas reuniões só atrás de fenômeno mediúnico, quer ver alguma coisa de extraordinário do ponto de vista material acontecendo. Existem outros que chegam, se interessam pelo assunto, mas as dificuldades de praticar fazem com que fuja. Existem outros que conseguem compreender, passam por cima até dessa dificuldade, mas para não abrir mão de certos confortos materiais, preferem não praticar. E existem aqueles que chegam aqui e conseguem frutificar alguma coisa de bom. Kardec fala isso. Por que Kardec faz isso? É para chamar a atenção de que a gente tem que trazer a parábola do semeador para a gente. Que vocês acham que na época de Kardec não era da mesma forma que é hoje? Que a gente aponta o dedo para os outros ao invés de olhar para a gente? Na época também já faziam isso. Se a gente hoje é emocionado pensando assim, se o protestante e o católico soubesse o que eu sei da doutrina espírita, ele não iria errar. Se a gente erra, né? Senão era para todo mundo aqui estar perfeito. Aí ninguém estava nessa sala. Todo mundo já estava no mundo ditoso. Se a gente erra, a gente tem que trazer o ensinamento para a gente. Não ficar apontando o que o outro faz ou deixa de fazer. Até porque nessas outras denominações, se a gente tente devotar o nosso respeito, existem muitos espíritos que lá estão encarnados, trabalhando lá, de uma forma abnegada, com um trabalho que frutifica muito mais do que o nosso aqui. Então a gente tem que ter respeito. Aí Kardec vai e mostra, é pra gente esse ensinamento. É para quem está na doutrina. São para todos? Sim, mas é pra gente. A gente tem que trazer para o nosso meio. Aí vem a ideia do homem no mundo, que é o item 10. Quem traz essa mensagem é um espírito protetor. Não tem o nome desse espírito. Então ele vem dizendo assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob a vista do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso que germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Olha como é que no início do texto ele já faz uma ligação com a questão da semente e dos frutos. Aqui, gente, ele mostra pra gente a necessidade da gente manter no nosso coração ativo a misericórdia como uma virtude, a piedade, que esse sentimento continue nos animando. E o que eu vou dizer agora, não falo com nenhum orgulho, porque de fato não daria pra gente ter orgulho nisso. Mas a gente dessensibilizou muito o nosso coração. Muito. A gente vê atrocidades acontecendo na nossa sociedade e a gente faz assim, é normal, né? Criminalidade, é assim mesmo. Não, gente, isso não é normal. Não é normal um pai de família sair para trabalhar de manhã como motorista de aplicativo e do nada, numa via pública, ele tomar um tiro e não voltar para casa. Isso não é normal. Não sei para vocês, mas para mim não é normal. Acredito que para vocês também não é. Mas aos poucos a gente foi dessensibilizando o nosso coração. Isso que aconteceu com a gente. Ontem mesmo eu estava vendo um filme que conta uma história, de fato, de uma questão social muito dura, de tortura, essas coisas assim. E eu não consegui sair do filme com um impacto muito grande. Confesso a vocês. Que a nossa sociedade hoje ela já traz algumas informações que são tão mais cruéis que a gente acaba não se impactando mais. E aí a gente entra numa questão que está até no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espírito de Miguel traz, que é ele falando assim, que é para a gente temer se manter indiferente ao sentimento dos outros. Chamando a nossa atenção que para a gente conseguir cumprir de fato a caridade, a gente tem de ter ativa a misericórdia, o sentimento da piedade conosco. Que se eu não me apiedar do outro, do sofrimento que o outro está passando, eu não consigo cumprir uma caridade. Eu posso até promover um ato de assistencialismo, mas não é caridade. Porque a caridade eu tenho que estar ali com o amor presente.
E a gente, às vezes, perdeu um pouco essa possibilidade de... A gente deveria resgatar um pouco mais isso. Ficar um pouco menos indiferente com a situação de dor do outro. E é justamente nesse sentido que o Espírito Protetor traz pra gente. Porque o que nós pedimos para Deus o tempo inteiro, gente, é a piedade dele. Quando a gente pede para nada de ruim acontecer, que geralmente é o que a gente faz, a gente está pedindo assim: Deus, tenha misericórdia de mim, não deixe que nada de ruim aconteça comigo. Só que lembra da oração do Pai Nosso, da oração dominical? A gente não fala assim, perdoa na medida que a gente perdoa os nossos, aqueles que nos ofendem, né? A gente não faz isso. A gente nem se liga na extensão. Porque ali o Jesus empregou na oração a ideia da ofensa. Mas ali está perpetuado todos os atos negativos que nós podemos cometer com o outro e que os outros possam cometer conosco. Se eu estou pedindo misericórdia a Deus, eu tenho que trabalhar com a misericórdia. Por isso que na sapiência da oração de São Francisco, nós observamos aquela frase: é melhor dar do que receber, é dando que se recebe. É dessa sapiência de eu preciso primeiro agir com misericórdia para que eu possa pedir uma misericórdia a mim. Mas a gente pede misericórdia o tempo inteiro e não trabalha com ela na nossa vida. Isso é o homem no mundo, não afastado dele, colocando em prática a lei de Deus. Eu até acho interessante essa questão. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu achei engraçado. Depois que eu caí em mim, eu percebi que eu não deveria achar graça disso. Mas tem uma questão que o Kardec pergunta aos espíritos se é lícito pedir perdão a Deus. E é engraçado que os espíritos falam assim: não, é lógico que é lícito. Agora, só tem um efeito se você muda de procedimento. Parece simples, né? Eu posso agora ir lá agredir minha irmã aqui e falar assim: ah, Deus, me perdoe por esse ato. Deus só vai me perdoar se eu não olhar para outra irmã e não agredir ela. Porque se eu fizer de novo, eu não mudei de procedimento. Então não tem que se falar de perdão. Para eu entrar num perdão, eu tenho que ter um arrependimento, não mais querer cometer este ato. Se eu quero misericórdia divina, eu preciso começar a trabalhar com misericórdia. Para isso, eu preciso tirar o endurecimento do meu coração. E eu sinto que nos tempos atuais a gente está tão ávido a apontar a crítica para o outro. A gente parece que tem soluções tão prontas para qualquer assunto que a gente se esqueceu que do outro lado tem um ser humano. Parece que a gente se esqueceu. A gente está se tratando igual máquina. É tudo tão objetivo, tão referencial que a gente perdeu um pouco a capacidade de ler o coração do outro. Tem situações, gente, que eu não quero ouvir crítica de ninguém, não. Eu só quero que alguém fale assim: tá tudo bem, vamos lá. Mas hoje em dia, a primeira oportunidade de você abrir para alguém te criticar, vai te criticar, pode ter certeza. É assim que funciona. Então a gente tem que mudar um pouco esse diapasão, porque senão faz bem, isso adoece a sociedade. E prossegue aqui no texto. Não julgueis toda... Eu tenho até qual horário? Desculpa a pergunta. Tá bom, tenho 5 minutos, olha que maravilha. Vou trabalhar com o texto todo. Vamos lá. Não julgueis todavia que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Olha que lição boa. Porque quando Jesus perguntou: de quem é o rosto que está nessa moeda aqui? Aí falaram: César, então dá a César que é de César, não foi? Jesus já falou isso? O que Jesus estava falando é: a gente não deve se apartar do convívio da sociedade terrena. Nós estamos aqui encarnados justamente para viver nessa sociedade. É ela quem vai nos desafiar. Não adianta a gente querer achar assim: para não errar, eu vou viver distante de todo mundo. Tem algumas correntes do protestantismo que vivenciam isso, né? Eu vou me afastar do mundo, eu não posso ouvir música do mundo, eu não posso fazer nada do mundo. Aí quando desencarnar, vai perguntar assim: você viveu longe do mundo? E quanto bem você fez para o mundo?
Aí vai falar assim, não, mas é o que eu vivi afastado para não entrar em pecado. Então. Só que a omissão de fazer o bem já é um pecado. Então você vai ter que voltar lá para você conviver, né? De novo com aquelas pessoas e ver quanto bem você consegue fazer naquele meio. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê um texto de Pascal que fala sobre a verdadeira propriedade, em que Pascal fala isso. Quando a gente desencarnar, ninguém vai perguntar para a gente a quantidade de bens terrenos que nós temos. Só a quantidade de bem que nós fizemos aqui no planeta Terra, porque essa é a verdadeira propriedade. Aí adianta eu viver apartado no mundo? Não. Quando o Espírito Protetor diz que a gente deve viver em estado de prece, o que ele está querendo dizer é que a gente deve manter os nossos pensamentos ligados a Jesus, ligados a Deus. Mas isso não significa que a gente tem que ficar o dia inteiro, Pai Nosso, Ave Maria. Alguém vai falar com você, não fala comigo que eu estou fazendo Pai Nosso. Não. Mas se eu manter o meu pensamento no bem, olhando o outro e pensando assim, o que eu posso fazer de melhor para esse irmão? Como é que eu posso servir ele da melhor maneira? Dessa forma eu estarei em estado de prece. Estarei assistido pelos nossos irmãos espirituais. E aí, como eu não vou conseguir ler o texto todo, eu vou partir para um outro ponto aqui que eu acredito ser o crucial. Olha o que o Espírito Protetor traz para a gente da consequência de se manter nesse estado de prece. Ele diz assim, não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os vossos atos à vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais no arroubo de alma ou a sua proteção para que obtenha êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Olha o que esse irmão nos traz. Gente, é algo que parece ser tão simples, mas a gente às vezes se esquece tanto. Ele está falando o seguinte, a questão não é você sair do mundo desse contexto. A questão é, participa da vida normal que tem aqui, mas antes de iniciar e acabar qualquer ato da vida, dirige o pensamento a Deus e pede ajuda a Ele, proteção para que você consiga êxito. Ou, ao final, se você concluiu, agradeça pela possibilidade de ter conseguido concluir. Eu não vou falar de mim porque eu não consigo fazer isso. Mas eu tenho um amigo que eu observo, todas as vezes que ele vai fazer alguma coisa, ele entra em prece antes. Toda vez que ele vai... Ele entrou no trabalho, ele faz uma prece. Ele saiu do trabalho, ele faz uma prece. Vai resolver alguma coisa em um lugar, ele vai fazendo prece. E aí as pessoas às vezes olham por fora e pensam assim, ele não tem nenhum problema, como é que ele é sereno? Gente, ele não é sereno porque ele não tem nenhum problema não, ele é sereno porque ele trabalha por isso. Só que poucos que convivem com ele têm o olho de enxergar esse cuidado que ele tem com ele mesmo. Ele está apartado de algum ato da vida? Não. Ele segue exatamente aquilo que Paulo falou. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele pode dispor de tudo que o mundo dá a ele. Só que antes dele dispor de qualquer coisa, ele vai e faz uma prece antes. Ele se coloca em contato. Por quê? Porque assistido pelos bons espíritos, a chance dele errar vai ser menor, né? Eu, tonto, convivendo, deveria aprender isso. Mas é que é difícil, gente. Colocar em prática é difícil. É o mesmo princípio do vigiar e orar. O mesmíssimo princípio. E esse espírito protetor traz pra gente essa informação porque, dessa forma, assistido pelos bons espíritos, se mantendo em estado de prece, a gente consegue manter o nosso solo agradável para que a palavra de Deus frutifique em nossa vida. E aí fica mais fácil a gente alcançar patamares de evolução mais alto do que a gente vem conseguindo lograr êxito nas encarnações sucessivas a qual nós nos encontramos. São muitas. As minhas, eu não tem conta. Vai demorar muito tempo, mas eu espero um dia chegar lá. Espero não chegar tão exausto, mas espero chegar lá. Então, gente, muito obrigado pela oportunidade. Como essa é a última oportunidade que eu estou fazendo palestra aqui esse ano, quero desejar a vocês um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, um abraço individual a cada um de vocês. Que vocês passem em família, passem bem, passem do lado daqueles que vocês amam, porque esse que é o bom da vida.
Muito obrigado, gente. Uma boa noite. É uma noite de reflexão para todos nós, né? Foi tocado os pontos aqui que dá para dar uma chacoalhada, mas não é só chacoalhar. É para refletir, pensar e pensar muito sério na nossa mudança, que é para isso que nós estamos aqui, né? Para ver essa mudança, esse crescimento, essa evolução. Tá? Então, vamos dar início agora à outra parte do nosso trabalho. Vamos começar pelas nossas preces. Mentalizarmos os nossos irmãos que passaram pela nossa caminhada, que contribuíram também com a nossa caminhada de poder, da nossa mudança, mas que, infelizmente, eles já completaram a sua missão. Só vivem no plano espiritual e que, nesse momento, possamos envolvê-los em muita luz, em muito amor, que eles sejam acarinhados com essa luz da nossa Mãe Maria, nossa Mãe que abençoa todos, que seja envolvido em muita luz. Por que também não pensar naqueles que não tem ninguém que pense neles? Que essa mesma luz possa também envolver a cada cantinho onde tem um irmão nosso, ainda se mantendo numa vibração tão negativa, por não ter um acompanhamento, por não ter um amigo, que todos possam ser embalados, minha mãe, em seu colo sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. E aproveitando, mentalizemos também a nossa casa, mentalizemos os nossos entes que lá se encontram, que eles também possam ser envolvidos numa luz, essa luz entrando em cada cômodo, passando em cada cantinho, higienizando cada ambiente, cada um que lá esteja, sentindo um calor, uma energia diferente, porque essa luz é a luz de Jesus, que está sendo irradiado para cada lugar que cada um de nós estivermos mentalizando. Nós temos essa condição de emanar essa luz de proteção, essa luz de amor, e que possamos também emanar para cada ambiente, como os presídios, os manicômios, onde tem um irmão nosso lá também precisando de nossa ajuda. Pedindo também agora, fazemos a nossa prece, pela nossa visita médica, os nossos irmãozinhos que se encontram nos hospitais, precisando de uma ajuda. E nesse momento, desculpa, gente, pedir por Anuar Gantos, no Hospital Geral da Unimed Paraná, Ponta Grossa. Ele está na UTI, está no quarto 2. Esse irmão, na sexta-feira, fez 6 pontes safena. Que a espiritualidade possa estar com ele, lhe envolvendo, lhe dando esperanças para continuar a sua caminhada, pois ele está um pouco desestimulado, mas que ele vai vencer todas essas batalhas da vida aqui no planeta. Pedindo também pela nossa irmã Flávia Coutinho, Sarinho. Essa irmã está no Hospital Riodor, no CTI, na freguesia. Essa irmã está com dor de cabeça e os médicos da matéria não sabem mais o que fazer, não conseguem diagnosticar, achar o seu problema. Pedindo a falange de Bezerra que possa envolver esses nossos irmãos que estão nessa situação, que nós estamos cientes, na tua luz, que os cardiologistas, enfim, todos os irmãos que possam estar lá
intuindo os médicos da matéria e pedindo também por todos aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, que se encontram enfermos, que eles possam receber nesse momento a tua luz, essa energia salutar, para dar mais coragem e esperança para continuar a sua caminhada aqui conosco. Vamos rezar a oração que o nosso irmão nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos dar agora por início a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o passe, tá? Os médios. E ao saírem, não esquece que tem uma aguinha ali perto da porta, tá? Que é o remedinho da noite de hoje, para cada um de nós, tá? Boa noite.